ele disse, né? Quando tu fala na empresa, teu olho brilha. E eu entendo você, né? E a gente vai tentar ver uma maneira de te manter no Senai, te dando mais oportunidades para estar na empresa. Só que como o meu contrato era de 8 horas por dia, não tinha treinamentos o suficiente, né? E o Senai é meio engessado nisso, né? Porque eu falei, me coloquei à disposição de ir para as empresas vender os treinamentos, Isso. dos treinamentos até que eu já tinha montado, né? Mas o Senai é muito engessado, não era minha função vender treinamentos, tu entende? Nossa. Eu não podia fazer isso. É isso, eu não podia fazer isso porque era desvio de função, né? Então, esse engessamento do mundo corporativo existe. E tudo bem, né? Então, cada empresa consegue estar ali. E aí, o que acontece? Eu falei para ele, daí tive essa conversa, isso foi em outubro, e fui de férias em dezembro, e janeiro eu estava morrendo de medo deles me obrigarem a ficar na sala de aula e eu ter que pedir demissão, né? E aí eu pedi demissão. Só que eu já estava com a minha empresa desde 2021. Então eu estava paralelo, atendia as empresas por conta, mas estava no Senai, entende? Eu abri meu CNPJ em 2021 e fui atendendo, né, ajustando ali os horários, fazendo banco de horas lá no Senai, né, trabalhando sábado de manhã lá para poder ter uma folga para atender uma empresa à tarde, pela minha empresa, enfim, e fui fazendo isso. Então, eu, em janeiro, quando eu fui demitida, eu pensei, uau, legal, agora eu posso ir para minha empresa, agora eu posso tocar o meu negócio, eu estou aqui feliz da vida. Mas E não é aí? assim que funciona na nossa mente. Porque aí eu estava com um CNPJ, eu estava com o tempo de CNPJ, eu estava com toda a estrutura de CNPJ, com uma cabeça de CLT. Hã? 30 anos de CLT. É, 30 anos, né? não é Em, fácil em, não. em setembro ali, ia fazer 30 anos que eu estava em sala de aula. Então, eu falava sobre isso lá em 2022, 2021. Eu falo sobre mindset e mudança de mentalidade há anos. Assim, eu venho falando desde 2018, quando eu comecei a dar treinamentos dentro de empresas por conta, né? Antes de ter meu CNPJ ainda, eu já comecei a dar treinamentos nas empresas, aí abri meu CNPJ, enfim. Eu já falava sobre isso, a mudança da mentalidade, você tem que mudar, enfim. E isso foi extremamente desafiador para mim. Então, eu entrei num meio que um burnout no ano passado, de tanto que eu precisei fazer e trabalhar e manter isso, né? Até que chegou agosto, eu percebi que eu estava fazendo tudo ao contrário do que eu falava nas minhas palestras, do que eu Uau! falava nos meus treinamentos, do que eu vinha pregando. Só que, como a gente está no automático, né? Uhum. Como eu precisava ganhar dinheiro, porque é isso, eu precisava fazer dinheiro, eu estava sem meu salário fixo. Eu não tinha mais o meu salário fixo. Eu meio que levei um golpe quando eu peguei uma saída e fui para uma formação, e essa formação foi uma formação cara, né? Mais de 10 mil reais e não me entregou 1% do que eu investi. Então, eu perdi uma grana ali em março de 2023, ter sido demitida em janeiro. Estava com o gás todo. Não, vou fazer essa formação, minha vida vai mudar com essa formação. E foi o contrário, assim, né? Me levou mais para trás Nossa. ainda, porque eu já não tinha mais né, uma parte da minha saída, não tinha a formação e estava acabando a minha reserva financeira. Então, esse desespero da minha reserva financeira fez com que eu entrasse no automático e fizesse tudo para dar certo, sabe? Sim. Atendia tudo que era empresa, me metia em tudo que era curso, porque eu tinha que dar certo. Fui para o digital, lancei o meu produto, lancei o meu e-book, tudo a toque de caixa, tudo muito ferro e fogo, sabe? E ali em agosto, quando eu fui dar um treinamento, eu fui dar um treinamento para uma escola, né? E setembro, aliás, setembro de 2023, eu fui convidada a dar um treinamento numa escola no ensino médio e foi o pior dia da minha vida. Olha, eu tive muitos dias ruins, tá? E Nossa. aquele foi o pior. E pode Foi contar ou não? muito ruim. Posso. Por quê? A turma foi a pior turma que eu já entrei na minha vida. A turma foi horrível. A turma é, foi horrível. E aí eu sofri tanto, porque eu estava prestando um serviço para uma empresa, entende? Hã?
A empresa me contratou para dar uma matéria específica, falar de inteligência emocional no mercado de trabalho para esses jovens de primeiro ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. O primeiro ano do ensino médio foi mais ou menos, já sabia como esperar, mas o terceiro ano, que era para ser o legal, foi o inferno na Terra. A Nossa. ponto do. Foi horrível, a ponto do menino, da menina dizer assim, ó, umas afrontas, assim, sabe? Qual era a palavra? Que. Ai, meu Deus, tá muito na moda a palavra, esqueci a palavra. Mas ela dizia assim que eu sou. Como é que ela dizia? Eu sou. Enfim. E ela dizia assim, digamos, eu sou preguiçosa, digamos que era essa palavra, mas para mim é um adjetivo bom ser preguiçosa. Aí Uhum. eu disse, mas não existe isso, não é uma coisa que você acha ou você não acha. Né? O adjetivo não é uma coisa boa. E ela ficou, mas quem é você para dizer que não é uma coisa boa? Eu disse assim, eu sou uma pessoa estudada. Sócrates dizia isso, né? Platão já dizia isso, Freud dizia isso. Quem é você com 17 anos? Você está entendendo? Então, isso foi uma das afrontas que eu tive. Então, eu saí tão esgotada fisicamente, Emocionalmente. emocionalmente, isso. E aí, no dia 6 eu viajei para São Paulo. E eu fiquei doente em São Paulo. Eu fiquei do dia 6, no dia 7, 8 e 9 foram os dias que eu fiquei lá, eu caí doente. Então veio no meu corpo, sabe? Somatizou aquilo, né? E aí eu sem entender muito isso e indignada, poxa, por que E aí o meu irmão, né, o Júnior olhou, eu não sei o que que ele falou assim, mas tu tá falando disso ainda, tu tá sofrendo, isso já passou, não sofre mais com isso. E aí eu comecei, aquilo me ligou assim, né? E eu comecei a fazer uma oração. E eu comecei a conversar com Deus, né? Por que que isso aconteceu? Por que que eu tô tão chateada? E aí veio a máxima pergunta, né? E é uma coisa que eu falo hoje nos meus treinamentos, que a gente tem que olhar para dentro, né? A pergunta que a espiritualidade fez, o universo fez, Deus fez para mim foi: por que que você saiu do Senai? Por que que você quis sair do Senai? Porque eu não queria mais dar aula para o ensino médio? E por que que você voltou a dar aula para o ensino médio? Por quê? Né? Se Vai você faturar. quis, você cocriou a sua realidade. Você hoje vive a vida que você quis, você planejou lá atrás. E por que que você voltou? Por causa de R$ 300. R$ 300. Não que esteja sobrando, não que esteja sobrando na minha vida, não é isso, mas não é o valor que isso trouxe de aprendizado, do porquê, da falta de fé, né, de confiança de que não, se eu recusasse isso, talvez eu tivesse outros. E aí, quando eu me posicionei no ano passado, que eu disse, eu não atendo mais adolescentes. E aí começaram a vir muitas empresas. Oh, Entende? Porque eu não tinha me posicionado dentro de mim. Foi incrível, assim. E aí coisas foram acontecendo.